Bom, hoje a gente vai fechar a parte 2, né, com esse texto, A Hora Mais Quieta. É um texto onde o Zaratustra ele se despede pela última vez, né, dos seus discípulos. No livro, né, é a segunda, né, e última vez. A primeira vez foi justamente no final da parte 1. E aí no início da parte 2, né, ele teve então aquele sonho, e aí ele interpretou, né, o sonho, e aí segundo a interpretação dele, a doutrina dele corria risco, foi desfigurada, né, e aí por isso que ele desceu novamente da montanha, né, e foi encontrar lá os discípulos dele. E aí a gente viu alguns discursos, né, a gente viu o das tarântulas, vimos na semana passada um discurso que é muito importante, que é o da redenção, ou seja, é necessário que a vontade seja redimida, né, do passado, né, do passado ressentido, para poder haver então a superação do niilismo, né? E ali pela primeira vez, né, no texto da redenção, está de modo implícito a ideia do eterno retorno. Pela primeira vez, então, aparece no livro, de modo implícito, a ideia do eterno retorno no texto da redenção. E nesse texto, né, só antes de ler, né, e fazer aqui a interpretação, o Zaratustra ele vai ter que voltar para a solidão dele, por isso que ele vai se despedir pela última vez, né, dos discípulos dele, para finalmente ele afirmar o pensamento do eterno retorno. Então ele ainda não tinha no livro a coragem, né, a voz do leão, como ele diz no texto, para poder afirmar o pensamento do eterno retorno. Então no livro ele ainda não tinha essa coragem. Então para poder afirmar o pensamento do eterno retorno, ele vai ter que voltar para a solidão dele, né? E aí na parte 3 do livro a gente vai ver isso num texto chamado O Convalescente, que é lá nesse texto onde o Zaratustra ele finalmente ele afirma o pensamento do eterno retorno, certo? Porque ele vai ter que realmente afirmar a vida, que é afirmar o eterno retorno, lá na parte 3 do livro, né, que é justamente onde isso vai acontecer, certo? Ele já tem essa sabedoria do eterno retorno, só que ele ainda não tem a coragem para poder afirmar essa sabedoria. No último texto que a gente viu, o da redenção, eu acho que vocês se lembram, né? Lá no texto da semana passada, né? Com ar amedrontado, né, olhou para seus discípulos, né? Que é justamente aquilo que ele tinha dito, né? Que é o querer para trás. Aí isso tem a ver diretamente com o eterno retorno, certo? Enfim, mas isso tudo eu vou depois, na parte das perguntas, dos comentários, eu posso falar um pouco mais sobre isso, sobre inclusive essa ideia do eterno retorno, né? Que é uma ideia difícil, claro, porque o Nietzsche não explica, né, o que é o eterno retorno. Ele não explica o que é o eterno retorno. Ele vai servir de parábolas, de dramatizações, né, para forçar a gente a ter essa ideia do eterno retorno, certo? É o uso artístico da linguagem que ele fez para, a partir, portanto, de parábolas, metáforas, etc., né, produzir na gente esse pensamento tão difícil de ser compreendido, né, que é o pensamento do eterno retorno. Mas isso é absolutamente importante, porque a redenção no passado ela ocorre pelo pensamento do eterno retorno, certo? Como a gente viu na última aula, a vontade está aprisionada, né, do próprio passado, aí que entra toda a história do ressentimento, que eu venho falando para vocês já há algumas aulas, e é necessário superar o ressentimento, né, e isso implica o eterno retorno. Mas enfim, voltando lá. Que me aconteceu, meus amigos? Está se dirigindo aos discípulos, né, aos amigos dele. Vede-me perturbado, né, repelido, olha só, obediente a contragosto, disposto a ir.
Ir para longe de vós, certo? Então ele vai ter que se despedir pela segunda vez dos discípulos, né? Obediente a contragosto. Para afirmar a vida, né? Vai ter que estar com ele mesmo, na solidão, então, lá no alto da montanha. Sim, ainda uma vez deve Zaratustra retornar à sua solidão. Olha só, certo? Ainda uma vez deve Zaratustra retornar à solidão. Então, assim, a gente teve a primeira vez, né, que foi o início do livro, né, ele ficou 10 anos na solidão, carregou as cinzas para o monte dele, né, ficou 10 anos lá, aí desceu da montanha, prólogo, né, do livro, certo? Aí discursou para o povo lá na praça, certo? Aí ele percebeu que tem que discursar para aqueles que têm ouvidos novos para música nova, e não falar para todo mundo, como um pastor, certo? Aí surgiram os discípulos, aí os discursos todos, aí final da parte 1, recompense-se muito mal o mestre permanecendo aluno, certo? Talvez eu tenha enganado vocês, então vou embora, se virem, certo? Aí ele se despediu e voltou pela segunda vez para a solidão dele. Início da parte 2 do livro. Está lá na montanha, aí ele interpretou o sonho, a interpretação qual foi? Minha doutrina foi desfigurada, certo? Não entenderam nada do que eu falei, aí voltou novamente, encontrou os discípulos, aí seguiram-se então vários discursos, então por isso que ele vai ter que voltar pela última vez para a solidão dele, para finalmente ser capaz de afirmar a vida, encontrar essa mulher que é a vida, certo? Como ele diz lá, num canto, né, que está no final da parte 3, né? Jamais encontrei a mulher da qual desejaria filhos, a não ser esta mulher a quem amo, pois eu te amo, ó eternidade, pois eu te amo, ó eternidade. Isso está no final da parte 3, a gente vai ver esse texto, que é um texto chamado Os 7 Selos, certo? Jamais encontrei a mulher da qual desejaria filhos, a não ser esta mulher a quem amo, certo? Que é a vida. Mas enfim, isso eu vou falar mais adiante. Então, voltando lá. Sim, ainda uma vez deve Zaratustra retornar à sua solidão, mas dessa vez o urso volta sem ânimo para sua caverna, certo? Então, sem ânimo, né, para a sua caverna. Ele está enfraquecido, certo? Então, ele não vai voltar para a caverna alegre e forte. Então, mas dessa vez o urso volta sem ânimo para a sua caverna. Que me aconteceu? Quem ordenou isso? O que aconteceu e quem ordenou isso a ele? Ou seja, que ele vai ter que se despedir dos discípulos e voltar para a solidão dele. Quem que ordenou isso? Ele vai dizer quem ordenou. Minha irada senhora quer assim. Ela falou comigo. Já vos disse alguma vez o seu nome? Quem é essa irada senhora? Né? É a hora mais quieta. Ele vai dizer mais adiante. Já vos disse alguma vez o seu nome? Ontem à noite falou comigo minha hora mais quieta. Eis o nome de minha terrível senhora. Então a hora mais quieta, né? Falou para ele, ordenou, né? Zaratustra então a voltar para a solidão dele. É isso tudo que ele vai relatar para os amigos, discípulos dele. E assim aconteceu, pois devo contar-vos tudo, para que vosso coração não se endureça com aquele que subitamente parte, certo? Então, meus discípulos, não fiquem chateados comigo, certo? Eu vou ter que me despedir de vocês, porque simplesmente vou ter que afirmar a vida. Então, pois devo contar-vos tudo, para que vosso coração, né, não se endureça com aquele que subitamente parte. Então, meus discípulos, né, certo? Não ficam então chateados comigo. Conheceis o pavor daquele que adormece? Até os dedos dos pés ele se apavora de o chão lhe fugir e o sonho começar. Foi o que aconteceu com ele, certo? É o que ele vai dizer logo na sequência. Isso vos digo como imagem. Na outra tradução está parábola, tá? A do Mário da Silva, que é melhor. É uma parábola, tudo que ele vai contar aqui na sequência, certo? Então,
Isso vos digo como parábola. Certo? Então ele vai dizer agora para os discípulos, né? Por que ele vai ter que abandoná-los, né? E vai dizer como parábola. Ontem, na hora mais quieta, fugiu-me o chão. O sonho começou. Então aqui tudo como parábola agora que ele vai falar. O ponteiro avançava, o relógio de minha vida tomava fôlego. Jamais ouvi tal quietude ao meu redor. Olha muita coisa que ele está passando aqui, né? Jamais ouvi tal quietude ao meu redor. Relógio de minha vida tomava fôlego. De maneira que meu coração se apavorou. Então me falaram sem voz. Ou seja, o que seria esse me falaram sem voz? Talvez aqui, né, já que Nietzsche não está explicando, né, talvez uma voz interna, certo? Um sentimento interno. Então me falaram sem voz. E aí o que falaram? Tu sabes, Zaratustra? E eu gritei de pavor ante esse murmúrio. E o sangue me fugiu do rosto, mas permaneci calado. Então gritou de pavor ante esse murmúrio, né? Esse murmúrio, né, interior, né? E o sangue me fugiu do rosto, mas permaneci calado. Então de novo me falaram sem voz. Tu sabes, Zaratustra, mas não falas. E eu afinal respondi como alguém que teima: sim, eu sei, mas não quero falar. Então, é algo, né, que falou para Zaratustra sem voz, e no fundo o que é isso? Né? É algo que está falando a ele, né, mas sem voz, no sentido que Zaratustra sabe. Mas o que Zaratustra sabe, mas não quer falar? Né? Zaratustra tem uma sabedoria, que é o eterno retorno. Mas ele ainda não tem a coragem para poder afirmar essa sabedoria. Ele não quer falar, né? Então, sim, eu sei, mas não quero falar. Por quê? Porque ao afirmar essa sabedoria, que é o eterno retorno, o Zaratustra pode ordenar. Aqui ainda ele não pode. Mas a afirmação do eterno retorno faz justamente aquele que afirma o eterno retorno se tornar senhor, ordenar. Vocês vão ver o que é essa capacidade de ordenar aqui, certo? Já adianto que é criar valores. Então, o que o mundo está precisando é disso, né? Segundo Nietzsche, né? De gente que tenha essa coragem de criar valores, ordenar, botar o coração naquilo que você faz, certo? Se você faz isso, você está prometendo o futuro da humanidade. Isso que é ordenar, isso que é ser senhor para o Nietzsche. Isso que é o nobre para o Nietzsche, isso que é o forte para o Nietzsche. Aquele que cria os seus valores. Mas para criar os seus valores é necessário afirmar a vida. E aí deixa de ser ressentido, deixa de se sentir culpado, certo? Afirma o acaso, extrai o alimento do acaso para seguir criando o seu futuro. Isso que é ordenar. O Zaratustra sabe disso, mas ele ainda não tem a coragem para poder afirmar essa sabedoria. Por isso que vem esse murmúrio, né? Você sabe, né, Zaratustra, mas você não quer falar, né? Então, olha só. Então, voltando lá. Enfim, e eu afinal respondi, né, como alguém que teima: sim, eu sei, mas não quero falar. Então, novamente, me falaram sem voz: tu não queres, Zaratustra? Isso é verdade? Não te escondas em tua teimosia, certo? Ou seja, tu não queres ordenar, Zaratustra? Tu não queres então criar valores, Zaratustra? Né? Tu não queres então afirmar o eterno retorno da vontade de potência, de criação, Zaratustra? Né? Isso é verdade, né? Não te escondas em tua teimosia. Eu chorei e tremi como uma criança e falei:
eu bem queria, mas como posso? Dispensa-me disso. Está acima de minhas forças, certo? Então, aí, digamos assim, ele já está falando aqui de um modo humilde, né? Isso não é para mim, né? Está acima de minhas forças. Afirmar o eterno retorno à vontade de potência. Ordenar, ser Senhor, criar valores, certo? Ou seja, vivenciar a sabedoria dele, incorporar, né, a sabedoria dele. Então ele dispensa-me disso, está acima de minhas forças. Então novamente me falaram sem voz: que importas tu, Zaratustra? Fala tuas palavras e faz-te em pedaços. Ou seja, Zaratustra ainda, né, tendo ainda essa postura humilde, né, ou seja, isso está acima das minhas forças, ser capaz de afirmar o eterno retorno e criar valores, certo? Isso acontece justamente, né, porque Zaratustra ainda não se despedaçou, né, não se reinventou ainda, certo? Então voltando lá, então novamente me falaram sem voz: que importas tu, Zaratustra? Ou seja, que importa tu, Zaratustra? Você, Zaratustra, que ainda está preso ainda numa identidade gregária. No texto da semana passada a gente viu, né, onde ele chega a dizer: Zaratustra ainda também é um aleijado. Acho que vocês se lembram desse trecho, certo? Ainda é Zaratustra um aleijado. Ainda há algo de rebanho ainda no Zaratustra, certo? Então ele é isso, perfeito. Há um camelo ainda no Zaratustra, certo? Ainda há um gregário ainda no Zaratustra. No texto, que foi um texto que eu não comentei nesse curso, mas enviei para vocês o áudio, que é o do caminho do Criador, né? Ele diz: ainda há muito de rebanho em você ainda, certo? Quando você colocar a vida acima do elogio e da censura, pronto, aí você se tornou Criador. Ele tem a sabedoria, que é o quê? Que para justamente a vida se superar ao criar novos valores, isso implica necessariamente o quê? Já não se preocupar com censura e elogio, com o que os outros vão pensar, é isso, certo? Então por isso que ainda ele tem algo nele, que ainda está nisso aqui ainda. Mas voltando lá, então novamente me falaram sem voz, né? Que importas tu, Zaratustra? Olha só, por isso, que importa tu, Zaratustra? Certo? Não é você, Zaratustra. Jogue fora essa vaidade, né? Enfim, no fundo essa humildade tem uma vaidade escondida. Fala tuas palavras e faz-te em pedaços, ou seja, o falar as tuas palavras não é falar as palavras de um eu, Zaratustra, é permitir a vida em você falar, é isso. Que é um texto que veremos aqui, que é o regresso, né? Quando ele regressa para a solidão, e aí lá a solidão, né, diz lá para ele, né? Aqui, Zaratustra, você pode falar as coisas sem se envergonhar, certo? Então a vida ali, ela quer se tornar palavra, isso está lá no texto, vocês vão ver isso. O que é a vida ali se tornar palavra? É no sentido de permitir que a vida na gente, ela se expresse, e ao se expressar, ela cria valores. Mas como existe algo na gente ainda de rebanho, o que vão pensar de mim se eu falar desse jeito, se eu me expressar daquele jeito? Então não é para mim, que os outros façam isso. O Zaratustra está nisso aqui ainda, certo? É necessário ter a coragem para fazer a vida em você ela se expressar. Não é um eu, Zaratustra, que está dizendo, é a vida em você que está criando sentido e valor, e aí está prometendo o futuro da humanidade. Porque ao criar sentido e valor, você está traçando saídas no mundo nihilista. Afeta alguns do rebanho também, para alguns do rebanho também conquistar essa coragem de criar os seus valores e sem serem podados, digamos assim, né, pela moral. Certo? Mas enfim, isso tudo depois vocês podem perguntar, eu não quero me alongar para ter mais tempo no final para vocês perguntarem e comentarem. Eu posso voltar aqui, inclusive, nessas ideias que eu estou trazendo aqui, que é muito importante com relação a permitir a vida na gente se tornar palavra, se expressar.
É isso. Certo? Mas voltando. Enfim, então novamente me falaram sem voz, né? Que importas tu, Zaratustra, fala tuas palavras e faz-te em pedaços, ou seja, se reinvente, né? Zaratustra. Ou seja, não é um eu, né, que está falando, é a vida que está falando. E eu respondi: são minhas palavras? Quem sou eu? Espero alguém mais digno. Não mereço sequer despedaçar-me nele, certo? Ou seja, ele espera alguém mais digno do que ele. Não mereço sequer despedaçar-me nele, né? Nele aqui seria este alguém, né, mais digno do que ele, Zaratustra, né? Eu fiz algumas anotações aqui que às vezes até vale a pena. Deixa eu só ler aqui que eu anotei: excesso de humildade excessiva, não quer se despedaçar. Porque ainda ele está, ainda justamente algo nele ainda, algo de rebanho nele ainda existe. Então espero alguém mais digno, né? Não mereço sequer despedaçar-me nele. Entendeu? Então novamente me falaram sem voz. Que importas tu? Ainda não és humilde o bastante para mim. A humildade tem um couro mais duro. Então olha só, o que isso nele, né, está falando, né? Que importas tu, né, Zaratustra, né? Você, Zaratustra, como um sujeito, algo em você ainda que é gregário, né? E você ainda não se livrou disso ainda, né? E por isso que você não é capaz de fazer a vida em você de fato ir além de si. Não és humilde o bastante para mim, ou seja, essa humildade dele faz com que ele não seja humilde o bastante para estar a serviço da vida. Então ainda não és humilde o bastante para mim. A humildade tem um couro mais duro. Ou seja, essa humildade do Zaratustra, ela impede que ele tenha outra humildade de estar a serviço da vida. Não sei se está dando para vocês entenderem isso, tá? Depois eu posso desenvolver isso na parte das perguntas. Ou seja, por ainda existir algo de rebanho em mim ainda, eu ainda não tenho a coragem de fazer a vida em mim se expressar, certo? E isso ainda é uma humildade. Eu digo assim, que alguém faça isso, que alguém seja mais capaz de fazer isso, certo? Então é uma humildade. Só que aí, essa humildade, ela tem um couro mais duro, porque essa humildade dele não faz ele ter uma outra humildade, que é justamente o quê? Ele se despedaçar, não se levar mais a sério e estar a serviço da vida, certo? Fiz aqui uma anotação, né? A humildade apegada ao eu, né? Que é essa que ele está dizendo aqui. O que os outros vão pensar de mim, certo? É isso. Então essa humildade, né? Quando eu estou apegado a um eu, o que os outros vão pensar de mim? Então que surge então alguém mais digno do que eu, certo? Mas aí isso nele está dizendo, olha, não és humilde o bastante para mim ainda, porque essa sua humildade impede de você ser humilde o bastante para mim. É isso, certo? Existe uma sagrada humildade, que não é a humildade do eu. A sagrada humildade é você estar a serviço da vida, certo? A sua existência é a serviço da expansão da vida. Essa humildade que é uma sagrada humildade. E o Zaratustra está numa outra humildade que impede que ele tenha essa outra humildade aqui. Mas enfim, não vou me alongar, mas depois eu posso voltar e desenvolver isso melhor. Então, e eu respondi: o que já não suportou o couro de minha humildade, certo? Ele já suportou o que? Já os fracos lá do rebanho, né? As moscas da feira, as tarântulas, certo? O que já não suportou o couro, né, de minha humildade. Vivo ao pé de minhas alturas. Qual a altura de meus cumes? Ninguém me disse ainda, mas conheço bem os meus vales. Então, assim,
o que já não suportou o coro de minha humildade, certo? Essa humildade, então, é a humildade que faz ele ainda se apegar a um eu ainda, e ter vergonha, de fato, de fazer a vida nele se tornar palavra, que só é possível pelo eterno retorno. Mas ele sabe que ele não é igual ao rebanho, certo? Então ele diz assim: viva ao pé de minhas alturas. Qual a altura de meus cumes? Ninguém me disse ainda, ou seja, qual a altura que ele pode chegar? Ninguém disse ainda. Mas ele diz na sequência: mas conheço bem os meus vales. Os vales, né, são aqueles que estão abaixo dele, os homens de rebanho, as moscas da feira, as tarântulas, etc. Então ele sabe que ele não é igual ao homem de rebanho, mas existe algo de rebanho nele ainda, que ainda não permite ele se tornar de fato dionisíaco, ou seja, afirmar a vida, afirmar o eterno retorno. Então ele diz assim: viva ao pé de minhas alturas. Qual a altura de meus cumes? Ninguém me disse ainda. Mas conheço bem os meus vales, que é a organização gregária, né? Os homens de rebanho. Isso ele conhece muito bem, né? Como ele disse antes, né? O que já não suportou o couro de minha humildade, né? As moscas da feira lá picando ele, etc. Então novamente me falaram sem voz: ó Zaratustra, quem tem montanhas a mover, move também vales e baixados. O que é isso, né? Quem tem montanhas a mover, né, move também vales e baixados, no sentido que Zaratustra também pode mover também algo do gregário, do rebanho, certo? Ele se distingue dos vales e baixados. Ele não ele vive ao pé das alturas dele, só que não sabe ainda quais são os cumes dele. Ele pode ainda se elevar, certo? Aí essa voz diz lá para ele, né? Ou isso que falaram para ele, mas sem voz, né? Ó Zaratustra, quem tem montanhas a mover, move também vales e baixados. Vocês vão entender isso na sequência. Ele diz assim: e eu respondi: minhas palavras não removeram ainda nenhuma montanha, e o que falei não alcançou os homens. Eu bem fui para os homens, mas ainda não cheguei até eles. Ou seja, ele realmente se distingue dos homens, dos vales e baixados, certo? Se distingue. Só que ele acha, Zaratustra, né, que tudo que ele falou não teve efeito nenhum ainda, certo? Ele diz assim: minhas palavras não removeram ainda nenhuma montanha, e o que falei não alcançou os homens. Ou seja, ninguém, né, foi tocado, ou mais ainda, né, se tornou criador a partir da sabedoria dele. É isso que ele está dizendo. Então, olha, não adiantou nada. Eu bem fui para os homens, mas ainda não cheguei até eles, certo? Porque tudo que ele discursou ainda não foi ainda absorvido pelos homens, certo? Aí, então, novamente, me falaram sem voz: que sabes tu disso? O orvalho cai sobre a relva quando a noite mais silencia. Olha que imagem bela, né? Ou seja, alguma coisa foi plantada ali ainda, mas leva tempo para essa sabedoria ela ser de fato absorvida pelos homens, pelos vales, né? E baixados, certo? Isso não é de um dia para o outro. Então, isso que falaram para ele sem voz, né? Que sabes tu, né, disso? Ou seja, que sabes tu disso, que a sua sabedoria não tocou ninguém ainda? Que sabes tu disso? O orvalho cai sobre a relva quando a noite mais silencia. Ou seja, os homens já foram tocados, certo? Mas isso tudo leva um tempo para ser suficientemente absorvido. Aí ele diz assim: e eu respondi: eles zombaram de mim quando encontrei meu próprio caminho e o segui. Olha só, do caminho do Criador. Ouçam novamente, certo? O áudio, e junto com o texto, lição de casa. Certo? É isso aqui, existe um caminho do Criador. Zaratustra ainda não se tornou Criador, certo? Então olha só, eles zombaram de mim
quando encontrei meu próprio caminho e eu segui, certo? Porque ainda há algo nele de rebanho ainda. E em verdade, tremeram meus pés então, certo? Então, olha só, eles zombaram de mim quando encontrei meu próprio caminho e eu segui. Por isso que ele achou que não moveu nenhum vale, né? Não tocou ninguém, porque zombaram dele. E olha só, e assim me falaram eles. Eles quem, né? Os homens de rebanho, certo? Os vales e as baixadas, né? Como foi dito anteriormente. E assim me falaram eles: desaprendeste o caminho, e agora desaprendeste também o andar. Por quê? Falaram para ele: nossa, você se desviou do caminho, você está perdido agora, certo? Quando ele encontrou o caminho dele, e seguiu o caminho dele, Zaratustra, para o homem gregário, na verdade, ele se perdeu. E agora desaprendeste também o andar, foi o que o rebanho falou para ele, certo? Mas aqui ele está dizendo isso ainda com um sofrimento ainda, certo? É só com o eterno retorno que isso deixa de ser sentido, né, de um modo sofrido. É isso aqui ainda, certo? Enfim, então, e assim me falaram eles, né, desaprendeste o caminho e agora desaprendeste também o andar. Então, novamente, me falaram sem voz. Que importa a zombaria deles? És alguém que desaprendeu a obediência. Agora deves ordenar, certo? Então ele vem dizendo aqui, ó, a partir disso que falaram, né, sem voz, né, para ele, né, que ele já tem então uma sabedoria, né, que é o eterno retorno, para poder ordenar e criar valores. Aí ele vai dizer assim: não, ainda sou humilde, espero que alguém mais digno faça isso, certo? Porque ainda há algo de rebanho nele ainda. E ele acredita, né, que por terem zombado dele, ele não tocou ninguém, certo? Mas é isso que nele fala sem voz, diz: olha, quem sabe você disso, né? O orvalho cai sobre a relva quando a noite mais silencia. Então, eles foram tocados, só que leva um tempo, isso tudo para ser realmente absorvido. Aí, então novamente me falaram sem voz: que importa a zombaria deles? Ou seja, Zaratustra, deixa de lado, que importa a zombaria deles? És alguém que desaprendeu a obediência, certo? Ou seja, você, Zaratustra, você já se livrou, né, da necessidade de obedecer. Agora deves ordenar, coisa que ele ainda não fez ainda. Ele ainda não tem essa força para ordenar. Zaratustra já o quê? Já se livrou da necessidade de obedecer, coisa que o rebanho ainda está submetido, certo? Mas ainda não conquistou a voz do leão para poder ordenar e se tornar criança, certo? É ali um camelo que já não está mais obedecendo, mas que não ainda se tornou leão ainda. Que importa a zombaria deles, né? És alguém que desaprendeu a obediência, agora deves ordenar. Ainda isso nele falando, né? Não sabes de quem mais necessitam todos? Daquele que ordena grandes coisas, certo? Então, todos necessitam, né, deste que aponte para outros modos de vida, certo? Não sabes de quem mais necessitam todos? Daquele que ordena grandes coisas. Esse ordenar não tem nada a ver com o sujeito que tem um poder, certo? Que submete os outros. Não é isso. Ordenar é justamente ao afirmar o eterno retorno à vontade e potência de criação, é a minha existência a serviço do crescimento da vida. E isso vai, portanto, prometer o futuro da humanidade, certo? Ao criar novos sentidos e novos valores, isso é justamente já uma maneira de prometer o futuro da humanidade. Todos precisam destes, porque só o rebanho está perdido. No prólogo novamente, né? O Zaratustra diz lá: olha,
chegará o momento onde o homem perderá a vontade de lançar a flecha além de si, certo? Este aqui já lança a flecha para além de si. Este que faz isso, que ordena. Mas Zaratustra ainda não tem essa coragem para poder fazer isso, embora ele já tenha essa sabedoria. Então, não sabes de quem mais necessitam todos? Daquele que ordena grandes coisas. Ou seja, em vez de a gente ficar só com essa imagem, né, do homem niilista, gregário, certo? Que nega o futuro da humanidade, quem a humanidade precisa? Precisa daqueles que criam novos valores e apontam para outros modos de vida. Esses são os que ordenam, certo? Ou seja, é possível viver de um outro jeito, mas não dizendo, já vivendo de fato de um outro jeito, certo? Este é aquele que afirma a vida, cria novos sentidos, novos valores, como no texto lá da virtude dadivosa. Existem 1000 sendas que não foram percorridas, invente uma, certo? Isso é já uma maneira de prometer o futuro da humanidade. Então, por isso que isso nele está falando assim: não sabem de quem mais necessitam todos? Daquele que ordena grandes coisas. Realizar grandes coisas é difícil, ordenar grandes coisas é o mais difícil, porém, certo? Então, ordenar grandes coisas é o mais difícil, porém, certo? Ou seja, criar os seus próprios valores, né? Afirmando o futuro da humanidade é o mais difícil, porém. Eu fiz aqui uma anotação, né, que a superação do homem, né, ocorre pelo eterno retorno. Isso. Eis o que é mais imperdoável em ti. Tens o poder aqui é a capacidade, ou então potência, tá? E não queres dominar. Ou seja, Zaratustra, você pode, mas você não quer dominar, certo? Isso é o que mais imperdoável em ti. Então, assim, isso que nele está falando sem voz, pode ser também compreendido como a vida, né? A vida ali dizendo: Zaratustra, isso é o que é mais imperdoável em ti, né? Você tem essa capacidade, né? Mas não quer. Você já tem essa sabedoria, né? Mas não quer afirmar essa sabedoria, não quer dominar. Isso é o que é mais imperdoável em ti, Zaratustra, né? Porque o homem do rebanho, olha, pode esquecer, esse ele nem enxerga isso. Mas o que é mais imperdoável é isso. Tens o poder, né? Tem a capacidade de afirmar a vida, mas não quer, né? Tem a capacidade de ordenar, certo? Mas não quer, é isso. E olha só o que isso nele, né, vai falar. Aliás, o que ele, né, vai falar. E eu respondi: falta-me a voz do leão para tudo ordenar. Nossa, agora ficou claro, hein? Aqui, né? O camelo, o leão e a criança, certo? Ele está dizendo o seguinte, está dizendo para isso que nele lá está falando, certo? E eu respondi: falta-me a voz do leão para tudo ordenar. Ou seja, Zaratustra já é alguém que já desaprendeu a obediência, certo? Ao contrário do homem de rebanho, certo? Mas ainda não quer ordenar, não diz ainda eu quero. É que não dá para toda hora voltar nos textos, tá? Isso, como vocês têm a gravação, vocês podem fazer isso depois. Mas no texto das 3 metamorfoses ele diz lá, né? O leão, ele quer capturar a liberdade. Ele diz eu quero, e quer capturar a liberdade, certo? Que liberdade é essa? De criar os seus valores. Mas é ele que vai fazer isso? Não, é a criança. Mas ele cria a condição para o surgimento da criança, o leão. Então, Zaratustra, digamos, está nessa transição aqui, né, no momento do livro, do camelo para a criança. Já aquele camelo que já não é como o camelo do rebanho, né, que só obedece, já cansou de obedecer, certo? Mas ainda não tem essa força para poder ordenar, que é o leão. O leão diz eu quero, quer capturar a liberdade dele, se tornar livre. Então ele diz assim: e eu respondi: falta-me a voz do leão para tudo ordenar.
Então, novamente, me falaram como num sussurro, né? Então, aí, isso nele continua insistindo, né? Porque ele tem essa sabedoria. Vai, Zaratustra, vai, diga assim a vida, né? Me afirme, né? Vai, Zaratustra. Porque o homem de rebanho não dá para esperar isso dele, né? Mas de você, Zaratustra, eu espero, né? Porque você já tem essa sabedoria. Isso é o que é mais imperdoável em ti, né? Então, novamente, me falaram num sussurro. Olha isso aqui. As palavras mais quietas são as que trazem a tempestade. Pensamentos que vêm com pés de pombas dirigem o mundo. Ó Zaratustra, deves andar como uma sombra daquilo que tem de vir, e assim ordenarás e ordenando andarás à frente. Certo? Então, as palavras mais quietas são as que trazem a tempestade. Pensamentos que vêm com pés de pombas dirigem o mundo. Certo? Ou seja, aquilo que já foi plantado, né? Aquilo que ele já distribuiu, né? para os homens, né? É isso que traz a tempestade, né? Que são as palavras mais quietas, né? Ó Zaratustra, deves andar com uma sombra daquilo que tem de vir, e assim ordenarás e ordenando andarás à frente. E olha aqui ainda mais um índice ainda para vocês entenderem ainda o rebanho ainda no Zaratustra, né? E eu respondi: envergonho-me. Certo? Envergonha o quê? De viver do seu jeito, de criar os seus valores. É o rebanho ainda nele, né? Zaratustra ainda é um aleijado ainda, como a gente viu na semana passada, certo? Então ele ainda tem vergonha de ordenar, de andar à frente, de apontar para outros modos de existência, embora ele já tenha essa sabedoria, mas ainda falta a voz do leão para poder afirmar esta sabedoria. Então eu respondi: envergonho-me. Então novamente me falaram sem voz. Olha isso aqui. É preciso que te tornes criança e não sintas vergonha. Olha isso, das 3 metamorfoses do Espírito. Vocês lembram lá, né? O que é a criança? Inocência. Certo? Não tem culpa. Então para que ela vai se envergonhar? Por que eu vou me envergonhar de dizer o que eu penso? De viver de um jeito único? Eu não preciso me envergonhar. Certo? É o meu bem viver desse jeito. Que os outros inventem o seu bem. Isso que é prometer o futuro da humanidade. Porque se você se liga à vida, não há mais falta, não há necessidade de esmagar a vida, de aprisionar a vida, que é o que a gente mais vê por aí. Porque você já vive o quê? Colado à vida, pelo eterno retorno. Então, não há mais necessidade de se envergonhar, de viver de um jeito singular. Pronto. A censura e também o elogio do rebanho não colam mais sobre você, porque é a vida em você com vontade e potência que está além do elogio e da censura. Mas Zaratustra ainda não tem essa força para poder viver desse jeito. É por isso que ele vai ter que voltar para a solidão dele pela última vez, para na parte 3 do livro afirmar a vida, afirmar o eterno retorno da vontade e potência. Aí é o leão nele, aí é o leão, certo? Então olha isso aqui. Então voltando, então novamente me falaram sem voz: é preciso que te tornes criança e não sintas vergonha, porque ele disse antes: olha, eu me envergonho eu me envergonho de viver de um jeito, certo? De um jeito único, de ordenar, porque se eu vivo de um jeito único, eu estou ordenando, certo? O que é estar ordenando? No sentido de que, olha, é necessário que surjam outros modos de vida, certo? Todo mundo vai estar fazendo isso? Não é, vai ter lá o homem de rebanho que nem vai olhar para isso, mas do rebanho vão existir esses discípulos que vão se tornar leões risonhos e que vão inventar também o seu modo de vida, que são os companheiros para a criação que o Zaratustra está querendo, certo? Isso é prometer o futuro da humanidade. É uma alegria por viver de acordo com a sua potência, é só isso. Mas isso implica uma coragem, porque, como ele disse lá no texto do Caminho do Criador, pertenceste muito tempo ao rebanho, então ainda há algo de rebanho em ti ainda, claro.
Não é de um dia para o outro. Mas avançando. Então, novamente me falaram sem voz: é preciso que te tornes criança e não sintas vergonha. Ainda tens o orgulho da juventude. Tarde te tornaste jovem. Mas quem quer se tornar criança, ainda tem de superar sua juventude. Ou seja, ele tem o orgulho da juventude porque ele tem uma sabedoria. Sabedoria de que o homem é algo para ser superado, e isso implica necessariamente o eterno retorno. Ele já tem essa sabedoria. Os outros são velhos, né? O homem de rebanho ele é velho nesse sentido, porque o homem de rebanho não tem essa sabedoria. Então ele, por ter essa sabedoria, ele é jovem e não velho, mas ainda não é criança, porque ele ainda não vive essa sabedoria. Então ainda tens o orgulho da juventude. Tarde te tornaste jovem. Mas quem quer se tornar criança, olha só, ainda tem que superar sua juventude. Zaratustra é jovem, ele tem que se tornar criança. Ele é jovem por quê? Porque ele tem uma sabedoria que é o que permite que o homem vá além dele mesmo, que é o eterno retorno, certo? Ele tem essa sabedoria, que é o que redime o que foi, que é o que a gente viu na aula da semana passada, para eliminar o ressentimento, certo? É o eterno retorno que faz eliminar o ressentimento. Só que ele ainda não vive essa sabedoria, então ele ainda não se tornou criança. É isso que ele está dizendo aqui, ou melhor, né? Isso que nele, né, está falando. Então ainda tens o orgulho da juventude. Tarde te tornaste jovem, mas quem quer se tornar criança ainda tem de superar a sua juventude. Fiz uma anotação aqui, né, para que a sabedoria se torne modo de vida, né? Ele ainda não vive, essa sabedoria ainda nele não se tornou modo de vida. Vai mais adiante, mas aqui ainda não. E eu refleti longamente e tremi. Tudo dramatizado, o livro inteiro é isso, né? Cheio de drama, né? Nossa, eu refleti, não quero, não é comigo isso. Que outros façam isso, certo? Que alguém crie um modo de vida, ou seja, que alguém invente o seu próprio bem. Não, isso é demais para mim. Olha isso, certo? Mas afinal disse o que havia dito primeiramente: não quero, não quero. Aquela humildade, entendeu? Ainda dele, é algo dele ainda de rebanho. E então houve uma risada ao meu redor. Como essa risada me rasgou as entranhas e dilacerou o coração. E pela última vez me falaram: olha isso aqui, ó Zaratustra, teus frutos estão maduros, mas não estás maduro para teus frutos. Olha isso aqui, certo? Então ele já tem uma sabedoria, certo? Que são os frutos dele, mas ele ainda não vive essa sabedoria, ainda não é modo de vida, ainda não está maduro para teus frutos. Olha isso aqui. Assim tens de voltar para a solidão, pois deves ainda ficar tenro. Lá na tradução do Mário da Silva está assim: porque ainda precisa sazonar. Então tem que voltar para a solidão, né? Porque ainda precisa sazonar. Olha isso aqui, certo? Ele está dizendo isso para os discípulos, né? Em forma de parábola, justificando: olha, meus amigos, eu estou abandonando vocês por causa disso aqui, certo? Porque algo em mim me convocou para a solidão. A vida em mim me convocou para a solidão, para finalmente afirmá-la, que é o que vai acontecer, e por isso que depois que afirma o eterno retorno, ele encontra quem? A vida, que é uma mulher, certo? Então, isso nele, né, que a gente pode chamar de vida, né, está o tempo inteiro lá: vai Zaratustra, vai, porque olha, do homem e o rebanho pode esquecer, ali não dá, né? Vai, né? Então, ó Zaratustra, teus frutos estão maduros, mas não estás maduro para teus frutos. Assim tens de voltar para a solidão, pois deves ainda ficar tenro, certo? Vocês vão ver depois mais adiante a importância da solidão para o Nietzsche. Não é uma solidão que você está triste, que você está sofrendo, não é isso.
certo? É cessar a tagarelice, a comunicação gregária, o tarefismo. É se permitir experimentar, ser afetado por outras coisas, para permitir a vida em você se tornar palavra, se expressar. Por isso que muita gente tem medo de ficar sozinho. Não, imagina, não tem aquele ditado, que é até cristão, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. É isso, não pode, você tem que estar sempre ocupado, certo? Porque senão, essas forças em você que estão pensando o tempo inteiro, elas vão te levar para onde? Aí não, me envergonho, imagina, os outros vão pensar que eu enlouqueci, certo? Não, você não era assim, é isso. Por isso que para conquistar o leão não é fácil, cara, porque tem um rebanho inteiro aí te julgando. Não pode ficar 5 minutos em silêncio, não pode ir para o cinema sozinho, não pode almoçar sozinho, não pode viajar sozinho, não pode ver nada sozinho, cara. Você está sofrendo, está deprimido, precisa de ajuda, certo? Mas enfim, eu estou comentando, quero depois fazer isso, né? Depois na parte aí que vocês vão perguntar, comentar, enfim. Mas está dando aqui para acompanhar? Está indo? Certo? Então a solidão é muito importante para poder afirmar a vida. Você não afirma a vida se você está só no tarefismo, no automatismo, na comunicação gregária, massificado, certo? Só é capaz de dar algo de novo, de original, de singular, na solidão, certo? E por isso que o rebanho, do modo como ele está organizado, tenta de todas as formas impedir que a gente tenha momentos de silêncio e solidão. Enfim, então assim tens de voltar para a solidão, pois deves ainda ficar tempo. E novamente algo riu e fugiu. Então tudo se pôs quieto ao meu redor, como que num duplo silêncio. Olha que interessante, duplo silêncio, né? Talvez seja o silêncio dele, Zaratustra, e disso que nele falava, certo? Um duplo silêncio. Mas eu estava caído no chão e o suor me escorria pelos membros. Ou seja, desfazer um gregário em você não é fácil, certo? Olha isso aí, é muito difícil, leva um tempo, entendeu? É um caminho do Criador. Afirmar a singularidade não é de um dia para o outro. No texto do caminho do Criador, né? Você não quer chegar logo lá, tem que ser de degrau em degrau, é devagarzinho mesmo, certo? Olha isso aqui que ele está dizendo, a imagem que ele está passando, caído no chão, né, com suor, certo? Não é mole, cara, não é mole isso. Mas o Nietzsche está dizendo, olha, a humanidade só tem futuro por aqui, ou seja, estes que vão botando o coração naquilo que fazem, inventam o seu bem e já estão criando saídas no mundo ilícito. Porque se ficar só com a imagem do homem gregário, pode esquecer, então, aí como aqueles que dizem, né, então é melhor até a humanidade sair mesmo, né, ser expulso, porque era um mal, certo? Que é um nojo, né, que se tem pela humanidade, que é essa que a gente vê aí de modo dominante. Mas fechando, agora ouvistes tudo, tá? Se dirigindo lá aos discípulos, né? E porque devo retornar à minha solidão. Então, gente, por causa disso aqui, certo? Não é nada contra vocês, entendeu? Nada vos ocultei, meus amigos, mas também isto me ouvistes dizer: quem de todos os homens é ainda o mais calado? E quero sê-lo, né? Porque ele ainda tem algo para poder ensinar para os amigos dele, mas ainda quer calar, né? Ser o mais calado ainda, ou seja, quer o eterno retorno. Ah, meus amigos, eu ainda teria algo a vos dizer, ainda teria algo a vos dar, que é o ensinamento do eterno retorno. Por que não o dou? Então sou avarento? Certo? Porque ele ainda não afirmou essa sabedoria do eterno retorno. Então, por isso que ele diz assim: ah, meus amigos, eu ainda teria algo a vos dizer, ainda teria algo a vos dar. Porque não o dou, né? Então sou avarento. Então ele ainda permanece calado, relacionado ao eterno retorno. Após dizer essas palavras, Zaratustra foi tomado pela violência da dor e a iminente despedida de seus amigos, de modo que chorou alto.
e ninguém pôde consolá-lo. À noite, porém, ele foi embora sozinho, deixando seus amigos. Então abandonou os amigos, né? E aí é o que veremos mais adiante. Voltou lá para a montanha dele.